Misael é um amigo, tem nos servido já há muito tempo, tem sido uma pessoa capacitada por Deus e ungida por Deus para trazer ministrações muito específicas ao nosso coração. Então abra o seu coração nessa noite, desfrute daquilo que Deus tem reservado para mim e para você. Amém? Pai, nós te louvamos pela vida do Misael, ó Pai. Somos gratos ao Senhor, ó Deus, porque em tudo o Senhor tem sido com ele, ó Deus. No dia bom, no dia mau, o Senhor tem se revelado a ele, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelo coração que o Senhor tem desenvolvido no seu filho, um coração de servo, um coração disposto, ó Deus querido. Que nessa noite, ó Pai, o Senhor possa mais uma vez usar o Misael com graça, com autoridade, nesse lugar, ó Deus, em nome de Jesus. Que a sua palavra, ó Deus querido, encontre nos lábios do Misael, sejam nos lábios do Misael, ó Deus, como uma flecha. Que essa palavra encontre os nossos corações e que a gente não saia mais daqui o mesmo. Capacita o teu filho, sê com o teu filho, usa o teu filho, ó Deus, para a glória do teu nome. Esse é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade. Amém, irmão. Boa noite, irmãos. A graça e a paz seja sobre a sua vida, amém? Amém. Muito bom estar aqui com os irmãos. Uma bênção, depois de um tempo aí, poder reencontrá-los. Agradeço o convite, né? A pastora Suelen convidou, agradeço demais o convite, o pastor aqui que trouxe aí, deu espaço para a gente poder compartilhar com os irmãos, porque isso é muito importante, de uma grande seriedade, né, irmãos? Compartilharmos a palavra. Muito obrigado, irmã. Deus abençoe. Compartilharmos a palavra porque nós sabemos que a palavra é o que dá direção ao povo, é o que nos conduz, é o que nos dá referência. Então, agradeço os irmãos e que nós possamos, de fato, estar abertos para ouvir a palavra do Senhor. Então, sempre quando eu vou apresentar, às vezes pode ter pessoas que não me conhecem, meu nome é Misael, eu sou cristão, psicólogo, marido da Amanda, digna de ser amada, pai da Eloá, que vem de Elohim, significa Deus, Criador, pai do Aslan, que é o leão, guerreiro, desbravador, e pai da Lise. Lise significa Deus é juramento. Então, estou bem acompanhado sempre, eles não tiveram hoje aqui, mas se Deus quiser, né, na próxima aí, os irmãos convidar de novo aí eu vou vir com eles, tá bom, irmãos? Amém? Então, eu quero, pode colocar já a apresentação aí, irmãos? Nós vamos compartilhar, e eu quero compartilhar essa palavra mostrando o slide para você. E antes de eu começar, você recebeu um folhetim aí? Você está com o folhetim na mão aí, irmão? Levanta a mão aí. Quem não recebeu o folhetim, levanta a mão aí para poder dar o folhetim. Aí, ó, tem umas pessoas que não recebeu, não. Então, esse folhetim aqui é da Touch Peace Brasil. Eu tenho uma parceria com esse pessoal, sou totalmente voluntário lá, não ganho nada, não estou ganhando nada para poder apresentar isso aqui, irmãos. Pelo contrário, é um trabalho que você não imagina o quanto custa em termos financeiros, mas não dá nenhum retorno financeiro, porque o objetivo não é esse. O objetivo é alcançar vidas. Então, esse trabalho aqui, você virando aí esse papelzinho, tem um QR Code, você pode entrar, vai te mandar para um aplicativo ou para um site, 24 horas disponível. Se você precisar conversar, você tem alguém que está sofrendo, está passando uma situação difícil, está angustiado, 2 horas da manhã precisa conversar, pode entrar aqui na Touch Peace e vai ter uma pessoa lá para acolher, conversar e também orar e evangelizar essas pessoas. É um trabalho hoje evangelístico, irmão, mas sobretudo de socorro a pessoas que estão em sofrimento. Nós sabemos que até 2030 a depressão será o problema de saúde mais prevalente no mundo e um dos que mais vai matar no mundo, não só por causa do suicídio, mas também por causa dos problemas secundários que ele vai trazendo, como problema cardiovascular, problemas de pressão alta, problemas renais, problemas de diabetes. Então, ou seja, você vai ver que tanto essas doenças podem potencializar a depressão, quanto a depressão pode potencializar essas doenças. Então, esse trabalho da Touch Peace hoje está no Brasil, em Portugal, na China, nos Estados Unidos, se eu não me engano, na França, na Itália. Eles estão querendo abrir no Japão e tem mais uma outra nação aí que está abrindo. Então, irmãos, não deixe de ver, de conhecer e, sobretudo, de orar. Ore para essas pessoas.
são pessoas voluntárias. Eu quero servir, eu tenho 1 hora do meu dia, eu tenho 2 horas na minha semana. Irmão, vai ser bem-vindo. Você vai receber um treinamento para poder acolher pessoas, para poder estar ouvindo pessoas e depois, querendo Deus, podendo evangelizar, orar. E aí, se essas pessoas aceitarem Jesus, tem inclusive um encaminhamento para uma célula, tá vendo? Então, há um trabalho muito bem estruturado. Isso aqui é da Convenção Batista Mineira, mas que hoje está no Brasil todo, e ele é um trabalho interdenominacional, ok? Então, você pode ir lá, divulgue, trabalhe, ore pelas pessoas, e se você quiser também participar, participe, ok? Então, não tem custo nenhum. Se você, alguém falar alguma coisa de custo com você lá, custa tanto, você me liga e eu vou conversar com certeza, porque não é esse o propósito, e você vai ver que é um trabalho 24 horas por dia, irmãos. Sabe o que é isso? 24 horas por dia, pessoas dispostas a ouvir, a acolher e a orar por vidas. Então, isso é uma bênção. Aqui você está vendo... eu não coloquei não, gente. Eu estou aqui no outro slide. Aqui estou pensando que eu estou no Infância Protegida. Mas eu quero que você conheça também. Inclusive, entre lá no Instagram da Touch Peace Brasil, que está aí. E você pode entrar também no Instagram do Infância Protegida, Clínica Infância Protegida. É uma clínica que trabalha aí com crianças, adolescentes, vítimas de abuso, violência, exploração sexual infanto-juvenil, mas também atende homens, mulheres, crianças, famílias, casais que estão precisando de alguma ajuda psicológica. Eu sempre falo, irmãos, eu posso estar chovendo no molhado, mas eu sei que muitas vezes nós vamos em vários lugares e as pessoas às vezes não ouvem. Mas ir ao psicólogo, irmãos, é para você não ficar louco. Tem pessoa que fala assim, eu não vou no psicólogo. Por que você não vai no psicólogo? Eu não sou louco. Eu falei, meu irmão, é quando você não vai no psicólogo é que você fica louco. Não é isso? Se você for ao psicólogo, você previne a loucura. Tá bom? Para com esse negócio aí. Não é isso? Deus é meu psicólogo. Eu falei, irmão, Deus é tudo para nós. Deus é o nosso cardiologista, sim ou não? Amém? Amém, não? Mas você deixa de ir no cardiologista? Não, olha que engraçado, né? Você não fica orando lá, Senhor, trata meu coração, porque o Senhor é o cardiologista dos cardiologistas. Não, você ora e vai ao médico. Não é isso? Você reconhece que o Senhor pode tratar do seu intestino, do seu estômago, sim, irmãos? Então o Senhor também é gastroenterologista, não é isso? Mas você não fica só orando, você também vai lá no gastro, não é verdade? Agora, todos os problemas da cabeça para cima, não. Eu resolvo com Deus sozinho. Não vou no psiquiatra, não. Eu não vou tomar remédio, não. Eu não vou no psicólogo, não. Eu falei, irmão, o que é isso? Então, da sua cabeça para cima não faz parte mais do seu corpo. É isso? Mas você vai no neurologista, não é verdade? Se você tiver dor de cabeça, você vai no neurologista, não vai? Mas no psicólogo não. Irmãos, psicólogo é também parte da nossa saúde. Você precisa, logicamente, encontrar um profissional, né, que seja idôneo no que faz e que possa, de fato, te ajudar. É lógico que a gente não vai em qualquer profissional. Assim como você tem péssimos cardiologistas, péssimos pediatras, péssimos... Isso aqui também tem psicólogos aí muito ruins, psiquiatras ruins. Mas cristão vai no psicólogo, sim. E cristão toma remédio, sim, irmãos. Amém? Tomar remédio psiquiátrico é de Deus, irmão? Sim ou não? Amém. É de Deus demais, não é não? Ainda mais para um pessoal que fica jogando as coisas, chutando as coisas, não é isso? Então, se você estiver chutando, gritando, pulando, não é isso, irmão? Fazendo as coisas, batendo nos outros, aí você toma um remédio, viu, irmão? Além de você orar, pedir graça a Deus, você também toma um remedinho aí, viu, irmão? Deixa de tomar remédio, não. Isso aí, tá vendo? É de Deus demais. Então, vamos aqui a nossa explanação de hoje, como o exemplo dos pais influenciam a vida dos filhos. Então, nós sabemos de um texto que nós vamos começar com ele e terminar com ele. Então, Coríntios capítulo 11, abra sua Bíblia aí, tenho certeza que você conhece esse versículo de cor, não é isso? Se eu falar assim, 1 Coríntios 11, para os cristãos que já vêm em escola dominical, eles já vão saber de cor, não precisa nem abrir, não é verdade? E ele fala o quê? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, que todos os pais pudessem falar isso. Olha, filho, pode me imitar,
Sede meu imitador. Sabe por quê? Porque eu estou imitando a Cristo. Não é isso? Que nós pudéssemos falar, que nós possamos falar, que depois desse culto nós venhamos de fato nos comprometer a falarmos aos nossos filhos: filho, pode me copiar. Sabe por quê? Porque eu estou imitando a Cristo. Não é isso? Paulo vai falar: olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando Cristo vive em mim, eu vivo Cristo, e agora meus filhos podem viver igual a mim. Por quê? Porque eu estou vivendo Cristo. Irmão, mas eu estou longe ainda de ser igual a Cristo. Então, que nós venhamos orar para isso. Como Paulo fala lá em Gálatas, não é isso? Paulo fala aos Gálatas: olha, eu oro para vocês, para que Cristo se forme em vocês. E como é que Cristo se forma em nós, irmãos? É o nosso eu sendo derrubado, não é isso? O nosso eu sendo morto, não é isso? Para que Cristo viva em mim, o que eu tenho que fazer? Não viver mais eu. Então para de ver o seu eu, irmãos. Qual a maneira mais rápida de Cristo se formar em nós? Não viver para o nosso eu. Não viver para o nosso egoísmo, não viver para a nossa forma de pensar. Como diz Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Nós precisamos ter uma mente diferente, irmãos. Se a nossa mente não é diferente, se o nosso coração não é diferente, se o nosso comportamento não é diferente, nós precisamos orar: Senhor, por favor, faça em mim, construa em mim a imagem de Cristo. Porque todos nós nascemos para isso, para ser iguais a Cristo. E falar para que as pessoas nos imitem, porque estamos imitando a Cristo, é um princípio básico da palavra. Nós somos, como diz lá no Evangelho de Mateus capítulo 5, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos o sal, irmãos. Nós aqui vamos acentuar o sabor daquilo que é bom, belo e verdadeiro. Nós vamos conservar com o sal aquilo que é necessário. E nós traremos luz para aqueles que estão em trevas. O pastor, o reverendo lá, Martin Lloyd Jones, no livro dele, Depressão Espiritual, ele fala que os cristãos, eles deveriam ser a luz que norteia esse mundo em trevas. Ele precisaria ser aquele casal, aquela família, aquele filho, aquele homem, aquela mulher, aquele trabalhador, aquele homem, cidadão civil, que o mundo olha e vê em nós não pessoas melhores. Nós não somos melhores do que ninguém, pelo contrário, cada cristão, para ser cristão, assumiu diante de Deus ser um pecador, não é verdade? Então nenhum cristão se acha melhor do que ninguém. O cristão se sente chamado a manifestar Cristo nesse mundo. Como que nós fazemos isso, irmãos? Que Cristo vive em nós e que não viva mais o meu eu. Amém? Amém, irmão? Amém. Então, ou seja, pedimos para as pessoas olhar para nós, e sobretudo os nossos filhos, e nos imitarem, é um princípio básico do Evangelho. Não é uma coisa de outro mundo, não, é o básico, é o que deve ser, é o que deveria ser. E se ainda não é, peça graça ao Senhor, misericórdia, e que nós venhamos poder falar isso o mais rápido possível. Quero compartilhar então com você uma informação. Se eu estiver na frente de alguém, você me fala, viu, irmão? Se você não conseguir, pode passar aí, por favor. Olha só, a importância dos pais na vida dos filhos foi tema de uma pesquisa feita com 1.485 adolescentes. Repete comigo, adolescentes. Para você não esquecer, eu estou falando de adolescentes, tá bom? A importância dos pais na vida dos filhos foi tema de uma pesquisa feita com 1.485 adolescentes com idade entre 14 e 17 anos pela Universidade Federal do Paraná. Então, 14 anos é a idade do pensamento filosófico. O que significa isso? Com 14 anos, o seu filho, ele não quer mais seguir o que você fala. Ele quer questionar o que você fala. Quem falou que é? Então, por que que é? E quem diz que isso é verdade? E quem diz que isso não é verdade? Quem diz que isso aqui é bom? Então, ele não quer só agora uma afirmação daquilo que é. Ele quer um questionamento, ele quer que você elabore mais.
Ele precisa que você responda a grandes perguntas, ou pelo menos que você se dê ao trabalho de, junto com ele, descobrir a resposta para as grandes perguntas. Exemplo, se Deus é bom, por que o mal existe? Não é isso? Se Deus é bom, amoroso e todo-poderoso, por que Ele não aniquila o mal? Por que Deus, sendo poderoso, bom, amoroso, Ele não impediu o pecado de entrar na vida humana? Essas são questões básicas que nós deveríamos saber responder para os nossos filhos. Por que eu devo acreditar na Bíblia e não na Bhagavad Gita, lá, que é o livro dos Hare Krishna? Por que eu devo acreditar na Bíblia e não nos Vedas? Por que eu devo acreditar na Bíblia e não no Corão? Por que eu devo acreditar na Bíblia e não no Evangelho segundo o Kardecismo, segundo não sei o quê? Então, por que eu devo acreditar na Bíblia? A Bíblia foi escrita por homens, por seres humanos. Como é que ela é confiável? Nós deveríamos saber responder isso, irmãos. Como aqueles que amam a Bíblia, nós deveríamos conhecer a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, não é isso? O que ele fala? Olha, vocês devem santificar no vosso coração. Estejais pronto para responder a qualquer um que exigir a razão da fé que há em vós. Nós precisamos saber responder essas coisas, irmãos. Está vendo? Por que eu creio na Bíblia e não em outros livros? Por que eu creio em Deus, o Deus bíblico, e não em outros livros? Por que o nosso Deus é um e é três ao mesmo tempo? Como é que é isso? Por que é isso? Ao que se deve isso? Qual a importância disso para a nossa salvação, para a revelação da palavra? Irmãos, isso são perguntas que você deveria saber. Se você não sabe, comece a se questionar. E se você não descobrir, você vem aqui com o pastor, né, com a pastora Suelen, eles vão sentar e vão responder essas perguntas, não é não? Porque isso é básico para a nossa vida cristã. Nós deveríamos, estou te falando sério, você deveria, se você tem no mínimo aí 5 anos de cristão, você já deveria saber responder todas essas questões. Se você tem 20 anos, eu tenho certeza que você já sabe responder essas questões. Se você tem 30 anos de evangelho, eu tenho certeza que você já é professor dessas questões. Amém, irmãos? 2 pessoas falaram amém, glória a Deus, amém. Nós vamos chegar lá. Então, com 14 anos começa o cérebro filosófico. Com 15 anos começa a crise das meninas, por causa das mudanças hormonais, por causa da aceleração agora do pensamento e também da formação cerebral, da maturidade cerebral que vem primeiro nas meninas, sim. E depois, com 17 para 18 anos, vem a crise dos meninos, porque agora eles têm que decidir sobre estudar, sobre trabalhar, o que fazer, então sobre se relacionar ou não, o que eu vou fazer, eu vou casar, então como vou fazer isso? E você vai ver que a crise psicológica das meninas é aos 15 anos, e a crise psicológica dos meninos é por volta de 17 para 18 anos. As meninas, então, que sofreram algum tipo de problema, abuso, violência, abandono, rejeição, elas vão viver isso aos 15 anos, e os meninos que estão vivendo a insegurança, as situações agora de pressão, eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, como eu devo ser, o que serei, ele vai começar a sofrer isso a partir dos 17, 18 anos. Então, pode passar, por favor. O estudo confirma que a punição é eficaz na educação. Então, você viu? Eles pesquisaram, então, 1.485 adolescentes para ver sobre a importância dos pais na vida dos filhos. Então, qual é a importância dos pais na vida dos filhos? E aí eles colocaram esse primeiro ponto, olha só. O estudo confirma que a punição é ineficaz. E aí vai com muita calma nessa hora, irmão. Toda vez que você vê um estudo, veja quem escreveu o estudo, ok? Veja quem está financiando o estudo, não é isso? Se um grupo vegetariano está pesquisando, está financiando a importância da carne, com certeza a carne não vai ter muita importância, não é verdade? Assim como se um grupo de pessoas carnívoras estiver financiando a importância da carne, todo mundo deve comer só carne e nada mais. Então você tem que ver quem são essas pessoas, como é que elas pensam, qual é o viés dela. Logicamente que nós deveríamos ter isenção. O mundo da ciência, em tese, deveria ser isento ou imparcial. Mas nós sabemos que não existe isso, inclusive há várias discussões sobre isso. Você vai ver que tem defesas contra e defesas a favor sobre tudo, absolutamente tudo. Você vai encontrar pesquisas científicas que confirmam que comer ovo faz muito bem para a saúde. E tem outros que vão confirmar que comer ovo não faz bem para a saúde. E aí com quem que você fica? Você fica com, tá vendo, aquilo que é mais bem fundamentado e no que é real, irmãos.
na realidade, não é isso? Então, nossos avós comeram ovo aí durante a vida toda, amém? Sim ou não? Viveram muito? Então, comer ovo, eu estou mais no voto de que faz bem do que faz mal, não é verdade? Agora, se defender que comer chips faz bem, eu falei, minha avó não tinha chips, rapaz. Entendeu? Minha bisavó não tinha chips também não, e eles viveram muito, hein? Não sei não, vou ficar pensando sobre isso daí. Pode ter algum benefício? Pode, mas pode ser que eles estejam aumentando o benefício e me trazendo uma ideia equivocada. Então, eu sempre testo tudo que eu ver na ciência com a base na realidade, porque a realidade vai chamar esse cientista a algo real, ou seja, a que ele não pode ficar em dúvida e que vai lançar sobre ele a luz. Então, olha só, o estudo confirma que a punição é ineficaz na educação porque enfoca o erro. Então, a punição física é ineficaz para quem? Para os adolescentes. Para adolescente, irmão, se chegou com 14 anos, você tentar bater no adolescente, aí é bobeira, né, irmão? É isso, aí você está saindo fora do negócio. Porque com 14 anos já é para estar estabelecido na mente dele a sua autoridade moral e não mais física. O pai e a mãe se impõem fisicamente pelo tamanho enquanto os filhos estão crescendo, mas quando eles crescem tem que estar introjetado neles a autoridade moral. Eu obedeço meu pai hoje, não é porque o meu pai é mais forte do que eu, é porque meu pai introjetou na minha cabeça, no meu coração, um temor por ele, um respeito por ele. Entendeu? Hoje eu não teria coragem de levantar a mão para o meu pai. E eu nem sei se eu sou mais forte do que ele, não. Acho que ele é mais forte do que eu ainda. Entendeu? Mas já não é mais sobre força. Agora é sobre amor, respeito e consideração. Tá vendo? Então o meu pai não precisa mais me chamar a atenção a partir de uma punição física. Por quê? Porque ele já alcançou no meu coração e na minha mente um lugar de força moral, de força de respeito, de força de exemplo. Então é isso que você tem que ter conquistado até a adolescência. Se você não conquistou isso até a adolescência, dificilmente você vai conquistar isso agora batendo no menino ou na menina. E quando é pequeno, vamos chegar lá. E joga luz sobre a conduta que os pais devem ter na educação das crianças, tá vendo? Você viu que eles falaram com adolescentes e colocaram na conduta das crianças. O ideal é saber dialogar, então, com certeza isso aqui é básico para a humanidade. Qual o maior problema da humanidade, irmãos? Comunicação. Não é isso? Nós temos um aparelhinho aqui, que é mais desenvolvido do que o primeiro foguete que foi à Lua, não é isso? Ou mesmo que foi ao espaço. Isso aqui tem mais tecnologia do que o primeiro foguete que foi ao espaço. Porém, nós não conseguimos nos comunicar com a pessoa que está do lado. Não é isso? O pessoal de esquerda não consegue conversar com o de direita não consegue conversar com a esquerda. O pessoal branco não consegue conviver com os negros, nem consegue conviver com os brancos. Não é isso? As pessoas que estão casadas, o marido não consegue conversar com a mulher não consegue conversar com o marido. O pai não consegue conversar com o adolescente não consegue conversar com o pai. Olha só para você ver. E nós temos na nossa mão, à nossa disposição, tecnologias que a gente nunca imaginou que seria possível, não é verdade? Hoje nós falamos com qualquer pessoa, em tempo real, em qualquer lugar do mundo. Isso era no filme lá do Sylvester Stallone, você lembra daquele lá que descongelou ele? Aí que ele está lá falando. A gente imaginava que ele via isso aí, né, na década de 90, nos anos 2000, eu falava assim, isso aí não vai chegar não, na verdade? Mas nós vimos e hoje é uma realidade. Então, a comunicação é a primeira maior ferramenta para a educação dos filhos. Dizer não. O que é dizer não? É colocar limites. Então, os pais precisam colocar limites. Negociar. Com adolescente, você negocia. Com criança, não. Com criança, vem cá, vamos ali, vamos fazer isso. Tá vendo? Nós ficamos negociando com criança. Ah, se você fizer isso, eu vou te dar aquilo. Não, criança, filho, você tem que fazer isso, porque isso aqui é assim, é bom, é importante, tal. Agora, com adolescente, filho, você precisa fazer isso. Né? E vamos lá, vamos ver. Se você realmente fizer o que é a sua parte, nós vamos ver se você pode fazer outra coisa, desde que não seja danosa. Então, a gente pode negociar com o adolescente, isso é bom. Estabelecer regras. Então, ou seja, o que é estabelecer regras? Olha, ninguém nessa casa pode gritar. Isso, mas a pessoa é a primeira a quebrar a regra. Não é isso? Então, regras têm que valer para todo mundo, tem que ser aquilo que é bom para a convivência. Não é isso? Então, olha, gente, nós temos uma regra. Quando a gente sair da mesa, todo mundo, cada um pega o seu pratinho e leva até a cozinha.
entendeu? Mas isso não vale para mim que sou o pai e a mãe, vocês que têm que levar o meu prato. Não, nós somos o primeiro, não é isso? Eu fui treinar isso aqui com a Eloá. A Eloá tem 7, o Aslan tem 4 e a Lise tem 2 anos. E aí eu falei assim, eu vou começar a treinar com eles um comportamento, mas sem falar para eles fazerem, eu vou fazer primeiro. Aí eu terminei de comer, aí eu falei assim, gente, com licença, viu? Aí eles ficaram olhando para mim assim. Aí eu peguei meu prato, levei até a cozinha. Eles não falaram nada. Aí de novo, estou lá sentado na mesa com eles. Aí de novo, gente, com licença, viu? Aí eu peguei meu prato, levei até a cozinha. Aí ela falou assim, papai, o que fala quando a pessoa fala com licença? Eu falei, à vontade, fica à vontade. Aí ela, tá bom. Aí na terceira vez, gente, com licença, viu? Eu falei, à vontade, entendeu? Aí eu falei, tá aprendendo, o negócio já está evoluindo. Agora, eles acabam primeiro do que eu, com licença. Eu falei, fica à vontade, fica à vontade, tá vendo? Tranquilo, vai lá, pega o pratinho e coloca. O Aslan ainda está aprendendo a colocar o pratinho. De vez em quando ele fala assim, eu estou muito cansado para levar o prato, papai. Estou muito cansado, né? 4 anos, estou muito cansado. Tá bom, filho, então descansa aí, depois você vem pegar o seu prato e leva para lá, tá bom? E aí a Lise é a mesma coisa. Então, ou seja, eles estão nos observando. Não é isso? E as regras que eu falo para os meus filhos, começa em mim. Não é isso? Tudo que eu quiser ensinar para os meus filhos, eu tenho que começar fazendo. Por quê? Nós vamos ver daqui a pouco como a ciência vai nos falar sobre isso. Os limites que nós já falamos, e sobretudo é dizer não. Pedir desculpas para os filhos. Ontem eu estava no encontro de pais, lá no bairro Califórnia, e uma das mães falou sobre isso. Falou assim, olha, às vezes a gente não perde autoridade pedindo desculpa para os filhos. Eu falei, pelo contrário. Nós nos humanizamos quando nós pedimos desculpa para os filhos. Porque pais que não pedem desculpa para os filhos, eles passam a impressão de serem altivos, ou seja, serem melhor do que os filhos. Eu nunca faço nada errado. Se eu nunca faço nada errado, então eu não posso chegar perto do meu pai e da minha mãe para falar alguma coisa para eles. E aí a irmãzinha que estava lá falando dos adolescentes, dos juniores, falou assim, olha, muitos dos seus filhos vêm falar e confessar pecados para mim. Eles estão confessando pecados para vocês? Não. Por quê? Porque os pais não compartilham com seus filhos seus problemas. Exemplo, né? O meu pai, irmão José Bento, um homem maravilhoso, admiro ele, é para mim um homem assim, sapientíssimo, um homem de Deus, de exemplo. Eu não tenho nada a falar do meu pai, assim, fala assim, eu já vi algum dia meu pai gritando com a minha mãe. Eu já vi algum dia meu pai falando que minha mãe é chata. Nunca ouvi na minha vida, irmão. Quase 40 anos de existência, eu nunca vi meu pai fazer uma brincadeira sem graça com a minha mãe. Não é isso? Quando eu tinha por 9 para 10 anos, uns amigos falaram assim, você sabia que todos os pais brigam? Eu falei, meus pais não brigam não. Aí eu falei, eles brigam sim, mas brigam escondido. Aí eu ficava escondido, vendo eles conversar para ver se eles brigavam. Entendeu? Eu ficava lá escondido para ver se eles brigavam. Depois que eu cresci, eu falei, não, logicamente eles têm os problemas deles. Mas eles nos preservaram de participar disso. E foi uma bênção, foi uma bênção. Isso introjetou em nós um respeito e admiração por eles. Mas meu pai contou uma vez, nós reunidos na sala, nós somos em 5 filhos, nós reunidos na sala, ele falou assim, filho, vem cá, senta aqui, vou contar uma história para vocês. Quando eu tinha 16 anos, eu já era bicho solto, andava no mundo, não é isso? Eu já estava no garimpo, então garimpava ouro, lá não sei aonde. E aí, eu fui morar com a mulher. Meu pai é presbítero hoje da Assembleia de Deus. Presbítero da Assembleia de Deus. Aí eu fiquei olhando meu pai, eu não imaginava aquilo assim, meu pai morando com a mulher aos 16 anos, que coisa esquisita, rapaz. Eu morei com a mulher aos 16 anos. E uma vez ela puxou a peixeira para mim, eu dei um soco na boca dela e quebrei os dentes dela. Eu falei, meu Deus do céu, gente, quem que é meu pai? Eu não conheço meu pai, não. Eu falei, esse aqui não pode ser meu pai, eu nunca vi. Olha para você ver, o relato que eu acabei de fazer para você. Eu nunca vi meu pai gritando, falando mais alto, ou sequer fazendo alguma menção ruim para minha mãe. Mas quando ele falou aquilo, nós todos ficamos chocados, assim, tipo assim, quem que é você? Você é a mesma pessoa? E aí ele falou assim, sabe, filho, por que eu estou contando isso? Porque eu perdi meu pai aos 3 anos, e minha mãe me deu para os meus tios criarem. Eu não aprendi sobre Jesus, eu não fui levado à igreja,
Eu não tive princípios de fé. Aquilo ali era comum na minha época. Mas quando eu conheci Jesus, eu comecei a entender o que era bom e eu comecei a entender o que era mal. Eu comecei a ser transformado pela palavra de Deus. E se o papai hoje pode ser um exemplo para vocês, é por causa de Jesus. Aí todo mundo ficou assim, glória a Deus, né? Que benção. Graças a Deus meu pai mudou, não é verdade? A pessoa dar um soco na boca de alguém, quebrar os dentes da pessoa. Meu Deus do céu. E aí, quando lá pelos 20 e poucos anos eu tive problema com pornografia, para quem que eu fui falar isso? Para os meus pais. Para o meu pai e para minha mãe. Foi para eles que eu cheguei e falei assim, olha, eu tenho um problema com pornografia, eu preciso de ajuda, vocês podem me ajudar, eu preciso que vocês orem por mim. Sabe por quê? Porque meus pais se humanizaram para mim. Entendeu? Eles compartilharam situações e falhas. Eles pediram desculpas quando falhavam, quando excediam. Mas era minha mãe, né? Porque ela ficava mais tempo com a gente, né? Então ela que gritava com a gente. Mas os meus pais sempre ensinaram com exemplo. Então, ou seja, quando eu tive um problema, para quem que eu falei? Eu não pensei duas vezes, eu não pensei nem no meu pastor, eu pensei no meu pai e na minha mãe. Eles são as pessoas que eu confio. Eu confio, inclusive, para falar coisas vergonhosas para eles. Entendeu? Por quê? Porque eu sei que eles me amam e vão me ajudar. Por que que eu sei disso? Porque eles já se abriram para mim. Porque eles já compartilharam situações difíceis comigo. Então, quando você compartilha situações difíceis com seu filho, e você se deixa conhecer, e você dá o exemplo de humildade para eles, você se humaniza para os seus filhos, e eles sentem que eles podem falar com você, e não com os amigos. É isso? Então, o que um amigo com 2 neurônios, o tico e o teco, e o tico está morto, vai falar para o seu filho? Não é isso? Você acha que vai falar uma coisa boa para o menino? Não vai nada. Mas o menino tem mais confiança no amigo dele do que em você. E tá vendo? Então, ou seja, como é que eu faço para me achegar ao meu adolescente? Compartilhe da sua vida e dê o exemplo. A vulnerabilidade não é fraqueza, a vulnerabilidade é humanização. Eu estou me humanizando diante desse adolescente. E aí ele vai também se abrir e trazer isso para você. Então, nós não perdemos nada quando nós pedimos desculpa, nós estamos ensinando com exemplo. Pode passar, por favor. E como fica? Não retires a disciplina da criança, fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Provérbios 23, 13 e 14, isso aqui está na versão da Almeida Revista e Corrigida. Mas a versão vai ser quase a mesma. Então, ou seja, a Bíblia é clara. Eu não sou psicólogo desses aí pós-modernos, falando que você não pode bater em criança não, meu irmão. Para mim, criança deve ser ensinado com o seguinte princípio. Primeiro, tempo de qualidade. Você tem que ter tempo com a criança. Por quê? Porque com o tempo, ela imita você. Entendeu? Com o tempo, ela começa a falar igual a você. Ela pega os seus trejeitos, as suas brincadeiras. E nós vamos ver aqui por quê. Então, quanto mais tempo você passar com a criança, mais essa criança vai parecer com você. Meu filho não parece nada comigo, então você não é a referência dele. Então você não está passando tempo com ele. Minha filha não parece comigo. Olha, ela canta músicas que eu não canto. Pois é, então sua filha não está passando tempo com você, a referência dela não é você. Começa a assistir o que sua filha assiste, aí você vai ver por que ela está cantando. Quem que é o youtuber que ela gosta? Quem que é o influencer que ela gosta? Aí você vai entender por que ela gosta, por que ela anda, por que ela fala. Por quê? Porque ela está passando mais tempo com essas pessoas do que com você. É igual a criança que é criada por babá. Ele parece mais com a babá do que com os pais. Por quê? Porque é essa pessoa que está ali sendo o tempo de qualidade e o exemplo. E aí, quando você tem tempo de qualidade e exemplo, você estabelece valores. O que significa isso? O que é importante? Eu cresci ouvindo meu pai falando isso. Homem trabalha e cristão casa. Todos nós levamos isso muito a sério, irmãos. Todos nós levamos isso. Por quê? Porque nós vimos o meu pai fazendo isso. O meu pai fala que casou com minha mãe em 2 meses. Eu casei com a Amanda em 4 meses. Em 4 meses eu falei, não, eu quero casar. Por quê? Porque eu sou homem, rapaz. Eu trabalho e eu sou cristão e eu caso. Eu nunca encontrei namoro na Bíblia, então não vou namorar nada, não. Aí a pessoa falou assim, você está na seca, quer fazer uns negócios? Eu falei, não, irmão, é porque eu sou cristão mesmo. Entendeu? É só porque eu sou cristão.
Tá vendo? E aí, fomos lá e casamos. Mas por quê? Meu pai foi um exemplo disso, ele me ensinou, ele mostrou que isso era um valor. E ele falou assim, e o meu filho de 4 anos, se eu falar para ele, ô Asla, homem que não trabalha, aí ele falou assim, dá trabalho. Eu falei, isso mesmo, filho, homem que não trabalha, dá trabalho. Dá muito trabalho. Não é isso? Por quê? Esse é o princípio de um homem. O homem trabalha. Não é isso? E o cristão casa. Então ele nos ensinou como? Nós víamos isso. Meu pai é um homem trabalhador. Meu pai é um homem que tem um compromisso. Então, aqui, quando nós olhamos isso aqui, não retires a disciplina da criança, nós temos que entender isso. Olha, nós passamos tempo com essa criança, nós somos o exemplo dessa criança e nós ensinamos para ela o que é importante, então nós corrigimos ela na linguagem dela, nós tomamos o cuidado para que ela não faça as coisas ruins e agora nós nos tornamos o quê? Discipuladores. Disciplina vem do quê? De discípulo. E o discípulo é o quê? Aquele que aprende por observação. É aquele que imita o seu discipulador. Não é isso? Então você quer disciplinar o seu filho? Discipline ele primeiro com a vara da autoridade. Da autoridade que gera exemplo. Depois você quer agora corrigir mais o seu filho? Discipline ele com a instrução que leva ao caminho bom. Filho, isso aqui não é uma maneira certa, não é assim, não faça isso, é desse jeito, é desse jeito. O seu filho repetiu de novo o problema, agora a vara vai vir sobre ele. Por quê? Provérbios é claro, a vara foi feita para as costas do tolo. O tolo tem que dar uma varada mesmo, irmão. Não é isso? Você mostrou autoridade e exemplo. Você instruiu e a criança continuou no erro, agora vem a vara para ela. Entendeu? Nós temos que disciplinar. Inclusive, isso é do demônio, viu, irmão? Esses negócios de educação sem bater na criança. Não, trauma todo mundo vai ter aqui. Não tem ninguém sem trauma aqui, não. Porque trauma é uma marca, é um registro. Todo mundo está traumatizado com fala, com comportamento, com alguma coisa traumatizado. Agora, falar que não pode bater na criança, irmão, isso não existe. Isso não faz parte da palavra de Deus. Hebreus capítulo 12. Deus corrige ao que ama e açoita aquele que tem por filho. Isso não é só metaforicamente. Isso é real. Deus deixou muitos daquele que Ele ama passar por situações difíceis. Por quê? Faz parte do processo da correção. Então, não leve a sério esse pessoal que fala aí, a psicologia mostra, não. A psicologia pode mostrar que no nosso tempo atual, nós precisamos trabalhar mais com o diálogo. É verdade, isso é bom. Porém, nós não podemos tirar a vara dos filhos, não. Ainda mais dos filhos menores. Ensina ele agora com a vara. Quando ele crescer, você não vai precisar mais usar a vara. Por quê? Porque você já ensinou com a autoridade do exemplo, você já ensinou com a instrução que gera o rumo para o caminho certo, e agora você corrigiu quando necessário com a vara. Nós não batemos na criança para descontar nossa raiva. Nós batemos na criança para parar com um comportamento danoso e voltar a fazer um comportamento certo. Eu não bato no meu filho porque eu estou com raiva. Entendeu? Eu não vou bater no meu filho porque eu estou com raiva. Se eu bater nele, é para que ele pare com o comportamento. Nós chamamos isso aí de comportamento, então, negativo, que é o quê? É quando, ou condicionamento negativo. É quando eu faço algo para uma pessoa parar com algo. Então, negativo não é porque você está fazendo algo ruim. Exemplo, olha uma coisa que os pais estão fazendo hoje, comportamento de condicionamento negativo. O menino começou a fazer birra, toma, vai lá, vai, fica olhando aqui, ó, vai. Vai ficar quietinho. Parou com o comportamento ruim do filho? Parou, mas está arrumando outro problema. Isso aqui é outro problema, não é verdade? Bem usado, uma maravilha, é a bênção de Deus. Mal usado, isso aqui vai acabar com os neurônios do seu filho, vai prejudicar um tanto de coisa. Então nós somos cristãos, irmãos, nós acreditamos na Bíblia. A Bíblia fala para não tirar a vara do seu filho. Não retires a disciplina do seu filho. Ou seja, não deixe de corrigir ele com vara quando for necessário. Agora, se o menino falar um palavrão, porque você fala palavrão, aí, irmão, você vai ter que dar um tapa na sua boca, não é não? É esse? Eu vou bater primeiro em mim, não é não? Se o menino está fazendo uma coisa que eu faço, então eu tenho que bater primeiro em mim. Ô filho, ó, papai falou uma coisa errada,
a partir de hoje eu não vou falar, você vai ver, a partir de hoje eu não vou me comportar mais assim. Mamãe falou uma coisa errada, você me desculpa, a partir de hoje eu não vou fazer mais isso. Mas olha só, a partir de hoje, se você fizer isso, aí eu vou te corrigir. Aí vamos pensar, ele fez de novo, filho, você lembra que o papai falou? Você viu o papai fazendo isso de novo? Você viu a mamãe fazendo isso de novo? Não, papai, não, mãe. Então, pois é a última vez que eu estou avisando você. Não pode falar esse tipo de palavra, não pode se comportar dessa maneira, tá bom? A terceira vez, filho, você lembra do que o papai falou? Você lembra do que a mamãe falou? Então agora eu dei o exemplo, eu falei com você, agora você vai apanhar. Não, papai, não, vai apanhar, porque você precisa parar com esse comportamento. Pronto, aí você vai lá e corrige o menino. Vai dar certinho, irmão. Você não vai precisar ficar batendo nele a vida toda, não. Você vai bater nele, ele vai corrigir e vai arrumar. Agora, mais uma vez, você não pode exigir do seu filho uma coisa que você não faz. Porque, tá vendo? Se você abrir a sua Bíblia lá em Provérbios 13, vamos abrir rapidamente aí, Provérbios 13, o 24. Então, abra aí Provérbios 13, 24. Deixa eu ver se estou falando certo aqui, irmão. 13, 24, isso mesmo. O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Então, ou seja, o que retém a vara aborrece o seu filho, ou seja, se você não corrigir o seu filho, é porque você não ama ele. É porque você não está preocupado com o que está acontecendo com ele. Então, olha só, a instrução precoce da criança exige a aplicação da disciplina por parte do pai e da mãe. Os dois corrigem o filho pela mesma coisa. Não existe isso de um corrigir por uma coisa e o outro não corrigir. Criança percebe isso. Ah, com meu pai eu consigo isso, com a minha mãe eu não consigo, com a minha mãe eu consigo isso, com meu pai eu não consigo. Então eles começam a perceber essa incoerência. Então, que inclui a correção física. Então, se você for ver Provérbios 10, 13, 19, 18, 22, 15, 29, o 15 e o 17, você vai ver que os pais corrigem fisicamente os filhos, sim, contudo, eles não fazem isso sem amor e bondade equilibrados. Amém? Então, nós não batemos no menino para poder tirar nossa raiva. Nós corrigimos ele, quando necessário, com a vara, para que ele se volte para o caminho correto. Então, não aceita essas coisas aí, não, irmão, desses pessoal aí, né, que não pode bater na criança, não. Você não deve violentar a criança, agredir a criança. Corrigir, sim. Com vara, quando necessário, sim. É bom. Pode passar, por favor. E aí, continuando essa pesquisa, olha só. Segundo a psicóloga Lídia Weber, pesquisadora da UFPR, né, então a Universidade Federal do Paraná, e autora de 10 livros, há atitudes que são essenciais na educação dos filhos. Primeiro, colocar regras consistentes, lógicas e claras para as crianças. Irmão, tem pessoas que fazem um negócio que não é lógico. Tá vendo? Tem regras que não são lógicas. Exemplo, olha, não pode deitar no sofá. Mas que regra que é essa, gente? Não pode deitar no sofá. Por quê? Porque eu não gosto. Falei, não, mas regra não é porque você não gosta. Entendeu? Regra é porque não é bom, é porque você vai sujar, é porque com os pés sujos não se deita, é porque você acabou de vir jogando bola todo suado, você não deita no sofá. Então eu dou uma informação lógica para a criança. Quando eu falo assim, não pode deitar no sofá, por quê? Porque eu não gosto. Isso aí é ilógico. É a mesma coisa, você tem que ir para a igreja, por quê? Porque tem que ir. Não. Olha, você tem que ir para a igreja, porque além da igreja ser o melhor lugar para a gente estar, lá nós aprendemos sobre Deus, sobre a palavra de Deus, lá nós nos instruímos sobre a vida, sobre o que é correto, lá nós conhecemos o nosso Criador. Ah, mas eu não acredito, problema seu, então você vai lá, agora você tem que ir mesmo, porque você não acredita, você está com pouca informação. Não é isso? Falar igual o Marcos Eberlin, se você estuda pouco, você vira ateu, se você estudar muito, você vira cristão, não tem como, né, irmão? Estudar, você vai virar cristão. Então não coloca regras que não são lógicas. É igual uma mãe uma vez veio conversar comigo e falou assim, Misael, minha filha quer comprar um tênis laranja, fluorescente. Eu falei, compra, qual é o problema? Compra um tênis laranja fluorescente. Eu falei, isso aí vai fazer sua filha fazer algum mal? Não, mas ela vai ficar ridícula. Eu falei, tira a foto dela para ficar ridícula. Aí você vai ter que colar lá e dar risada na cara dela. Olha aqui, minha filha, que você queria andar aqui, ó. Entendeu? Olha como é que você queria andar. Tá vendo? Então,
essas coisas que não vão afetar na vida geral da criança, você deveria deixar. Agora, coisas, pai, eu quero numa festa, numa rave lá, começa 1h da manhã. Meu filho, você não vai não, hein? Não vai, porque não é bom, hein? Sei lá o que tem lá, entendeu? Eu não sei o que tem lá. Agora, se for uma coisa que, tá vendo? O menino quer usar uma roupa, né? Desde que não esteja escrito demônio, amém, mano. Você quer usar umas roupas aí, se tiver escrito demônio, você pode usar. Vamos lá, vamos ver aí. Ele deu umas camisas feias, uns boné feios, mas deixa o menino usar. Você que vai ficar feio, não tem problema com isso não, entendeu? Oferecer modelos de comportamento adequado, tá vendo? Olha só, essa psicóloga é uma pessoa secular. Ela está falando que você precisa oferecer modelos de comportamento adequado, ou seja, você precisa ser um exemplo. Incentivar a autonomia, tá vendo? Ensine os seus filhos a fazer as coisas em casa, irmão. Ô filho, você vai aprender a lavar a louça. Por quê? Porque é bom. Vão aprender a cozinhar. Por quê? Porque é bom. Não é isso? Olha, vão aprender a arrumar a casa. Por quê? Porque é bom. Tá vendo? Isso aqui faz bem. Você está num lugar organizado, você saber preparar uma comida, você poder preparar um bolo. Ensinar os seus filhos a preparar um bolo. Com 7 anos já pode preparar bolo, irmão. Já dá para preparar bolo. Ele já consegue lavar a louça. Entendeu? Vamos lá. Ai, ele não pode pegar na panela. Se a panela... Então você ensina como pegar na panela direito, meu Deus do céu. Não é isso? Aí cria uns meninos que não sabem fazer ovo. Entendeu? Que queima o ovo. Misericórdia, pode não. Entendeu? Porque agora, nesse mundo pós-moderno, um dos maiores problemas que a gente tem, divisão de tarefa entre casais em casa. O homem trabalha, a mulher trabalha, e o homem quer que só a mulher cozinhe. Eu falei, irmão, se você trabalha junto com a sua mulher tem que trabalhar também, então você tem que cozinhar também, ué. Você tem que lavar roupa também. Se a sua esposa ficar só em casa, beleza, nós estamos dividindo o trabalho, entendeu? E eu vou ajudá-la sempre quando acumular aqui, porque ela não tem férias, não tem 13º, não tem hora de começar nem hora de terminar, na verdade. O trabalho de casa é infindo, ou seja, infindável, não acaba. Então eu reconheço que eu preciso ajudar minha mulher, porque ela trabalha tanto quanto eu, mas ela está trabalhando em casa. Então, se ambos trabalham, ambos têm que fazer as tarefas de casa. Não pode só um fazer e o outro não. Olha só, estar presente e ter interesse real pelos filhos. Os filhos sabem quando você está com interesse real ou não. Entendeu? Ô mãe, olha aqui o desenho que eu fiz. Que legal, bonito. Ô pai, olha aqui, não sei o quê. Tô olhando, filho. Vai, faz aí, vai lá. Nossa, muito legal, parabéns. Seu filho sabe que você não está ali presente. Você não faz isso com o seu chefe. Você não faz isso com pessoas do seu trabalho. Você não fica conversando com pessoas olhando para o seu celular. Você fica? Eu duvido. Você fica assim, pode falar, não, vai lá, pode falar, fala, estou prestando atenção em você. Meu Deus do céu. Não, estou te ouvindo, pode falar, pode continuar falando. Não, para não. Não, que isso, você não faz isso no seu trabalho, por que você faz isso em casa? E por que você acha que você pode fazer isso com seus filhos? Seus filhos reconhecem que você não está prestando atenção. E isso vai trazer danos também. Praticar o não, né? Praticar a não violência. Igual eles falaram, não violência eu concordo, você não deve violentar seu filho, você deve corrigir com a vara quando necessário. Demonstrar amor, carinho e afeto por gestos e palavras são as indicações da especialista. Então, ou seja, muitos pais e mães demonstram afeto e amor através de gestos do quê? Eu pago a conta, eu dou uma boa educação, eu cuido da saúde, de uma boa alimentação. Mas ele nunca falou, filho, vem cá, eu amo você. Isso é muito importante para mim. Você é o maior presente de Deus para a minha vida. Fala isso com seus filhos, irmãos. Fala isso quando eles acordarem e antes deles dormir. Você nasceu para ser um homem que vai fazer a diferença a partir da presença de Deus na sua vida, filho. Você sabia disso? Eu falo isso com o Asa e começa a chorar. Ele tem 4 anos. Aí abraça. Eu não sei o que, fica emocionado. Com 4 anos, será que ele entende aquilo ali? Mas eu já estou falando já. Mesma coisa, Eloá falou lá assim, papai, eu tirei 7 na prova. Eu baixei assim, falei com ela, uma frase que eu li no livro do Robert Holden. A arte de amar e ser amado. Eu falei assim para ela, filha, por que você acha que o papai te ama? Aí ela ficou olhando para mim assim. Aí eu falei, você sabia de uma coisa? Eu quero que você lembre disso para sempre.
eu sempre vou te amar, independente da nota que você tirar, boa ou ruim. Se você tirar uma nota boa, vai ser muito legal. Se você tirar uma nota ruim, nós vamos estudar mais junto. Aí ela só pegou, abriu um sorriso e me abraçou. É isso, nós temos que marcar os nossos filhos com palavras poderosas, irmãos. Com palavras poderosas, palavras emocionais, com palavras que vão realmente entrar na nossa alma. Agora, quais são as palavras que nós lembramos dos nossos pais? Menino burro, menina burra, não sabe fazer nada, mas que menino desleixado, que menina desleixada, mas que menina feia, mas que menino, nossa, Deus não faz nada direito, você não aprende nada, porque não sei o quê. É isso, irmão, que você está marcando os seus filhos. Aí eles nem ligam, eles sabem que eu sou assim. Não é não, todos nós somos marcados por palavras, tanto quanto por gestos. Porém, as palavras você consegue reviver como se estivesse acontecendo agora. Por quê? Porque os gestos eu só consigo sentir na hora. Não é isso? Mas as palavras eu consigo reviver um tanto de vezes na minha cabeça. E nós vamos ver aqui uma coisa interessante. Pode passar, por favor. Me fala a hora aí, irmão, para eu não poder avançar aqui, cansar você aqui. Então, para a psicóloga Silvia Lozaco, coordenadora do Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre a Criança e Adolescente da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ao educar é preciso, e aqui ela é mais sucinta, manter a coerência entre o que o adulto pensa, sente e faz nas regras dos relacionamentos, nas normas institucionais e na legislação. Irmão, é coerência, só isso. Você viu que as duas basicamente falam a mesma coisa? Se você é incoerente, não pode xingar não, viu? Mas o papai só está xingando agora, só para descarregar. Não pode ficar gritando não, mas a mamãe está gritando agora só para poder, entendeu? Extravasar. Não vale, irmão, não vai ensinar nada para o seu filho. Ele vai ficar com o que você faz e não com o que você está falando. Não é isso? Então, nós precisamos de coerência. O exemplo vem mais das atitudes e menos da verborragia usada com os adolescentes. Está vendo? Com o adolescente, você deve agora treinar ouvi-los para entender o que está no coração e na mente deles. E você fala de forma pontual e clara. Não dá risada do seu adolescente, irmão. Eu sei que às vezes dá vontade de dar risada de umas coisas que eles falam, mas não pode dar risada dos adolescentes, porque eles têm uma autoestima muito frágil, entendeu? Então, se ele falar uma coisa para você, não dê risada dele, não dê risada dela, eles são frágeis, entendeu? E a gente precisa ajudar eles a trazer a autoestima. Como é que eu faço? Mamãe, eu estou com tanta dúvida. Aí, minha filha, está com dúvida do quê? Se eu estudo primeiro matemática ou português? Minha filha, que dúvida cruel mesmo, isso é muito difícil. Mamãe já teve várias dúvidas na vida, não é verdade? E eu tive dúvidas, minha filha, que eu posso agora compartilhar com você. E aí, tá vendo? Aproveita isso para compartilhar, não dá risada não. Filha, por que você está com dúvida? Qual é a sua dúvida? E às vezes os filhos nem querem falar sobre aquilo, eles querem falar sobre outras coisas. Entendeu? E eles estão vendo como é que você vai reagir. Tá vendo? E se o seu filho falou assim, não conta para ninguém, a mãe, não, eu só contei para o pastor, para meia dúzia de pessoas lá na célula, e para mais umas 2 pessoas na rua, quase ninguém está sabendo do que eu falei com você. Entendeu? Isso é muito difícil, irmão. Os adolescentes ficam tristes com isso aí. Então nós precisamos ajudar os adolescentes com coerência. Olha só, pode passar, por favor. A pesquisas da UFPR revela que entre as crianças com autoestima elevada, 48% são filhos de pais presentes. Irmãos, nós estamos vivendo a era de abandonos de filhos. Filhos órfãos de pais vivos. Filhos órfãos de pais vivos. Na minha tese lá de criminologia, que eu fiz sobre o abusador, a diferença entre pessoa com transtorno pedofílico e abusadores de crianças, que são 2 perfis, não vale a pena aqui discordar ou discorrer sobre isso, aliás, mas qual era o maior índice e situação de crianças abusadas? Crianças onde ambos os pais estavam fora de casa. Era a situação mais recorrente em que filhos eram abusados sexualmente. Eu estou falando de uma coisa só, abuso sexual. Agora imagina, um filho que você dedicou, deu a melhor escola, você dedicou, deu a melhor educação, você dedicou e deu o melhor plano de saúde, a melhor comida, roupa.
Aí essa criatura entra na faculdade e ela não acredita em Deus, irmão. Para mim isso seria uma derrota, Eu prefiro que o meu filho nunca aprenda a ler nem escrever. Entendeu? Do que ele virar um médico ou juiz e não acreditar em Deus, para mim ele ficou burro. É burrice, é falta de intelectualidade. É impossível. Como é que esse menino estudou a vida dele toda e não entendeu que Deus é? Mais do que existe, Deus é. Você entende? Nós falhamos, tem alguma falha em nós. Mas sabe o que aconteceu? Nós estamos sacrificando os nossos filhos para ter mais dinheiro, mais condições. E aí, eu falo isso e tem muitas pessoas que, inclusive, não gostam muito de mim porque eu falo essas coisas. Aí eles falam que eu sou machista, fascista, faxinista, taxista e tudo mais com isso. Mas eu falo, irmãos, qual o melhor modelo de família que a Bíblia vai falar? O homem trabalha, a mulher fica em casa cuidando dos filhos. É o modelo bíblico. É o modelo básico da Bíblia. E sabe o que está acontecendo hoje? O Vishal Mangalwadi, no livro dele, o livro que fez o seu mundo, ele fala que os Estados Unidos só cresceu como uma superpotência porque ele respeitou esse princípio de família. A partir da década de 50, quando as mulheres saíram para poder trabalhar, estou falando que a mulher não pode trabalhar não, meu irmão. Não sou desse nível não. Não é que ela não pode, ela não deveria dever, entendeu? Ela não tinha que dever, entendeu? Ou você deve trabalhar. Não, a mulher não deve trabalhar por princípios bíblicos. Se tiver um homem de verdade ao seu lado, esse homem quer ser o provedor mor da casa. Não por orgulho, mas porque é homem. O homem gosta disso. Entendeu? Assim como se eu tivesse tempo, tem tempo, em que hora que termina, irmão? Fala para mim, senão eu vou... 20 minutos ali? É isso? É 8 horas? Então tá bom. Não vou passar aqui da hora. Se você quiser elogiar um homem, irmãos, eu falo isso aí lá no encontro de casais. Não elogia o cabelo dele não, irmão. Ele pode até achar legal você elogiar o cabelo dele. Mulher gosta que elogie o cabelo dela. Tá vendo? Não elogia a barba dele não. Mulher gosta que elogie a maquiagem dela. Não elogia a unha dele não. Mulher gosta que perceba os esmaltes dela. Como é que o homem se sente elogiado? Primeiro, como é que o homem se sente desrespeitado? Você acha que só pagar as contas dessa casa que serve? Você acha que só, entendeu, colocar comida nessa casa aqui é o que serve? Não, você precisa de fazer mais. Não é isso? Aí, isso equivaleria, é igual o homem fala assim, olha, você pensa que lavar a louça aqui é muita coisa? Você pensa que cozinhar aqui é muita coisa? É o mesmo insulto, irmãos, é o mesmo insulto. Entendeu? Você nunca ficaria feliz com um homem que fala assim, ó, sabe, eu vou te fazer um elogio agora, mulher. Você lava a roupa muito bem. Que lavadora de roupa que você é. Entendeu? A mulher se sentiria elogiada com um elogio desse? Assim como não é elogio para você falar para o seu marido, ô meu amor, né? Você arruma a torneira muito bom, né? Muito bem você arrumar a torneira. Mas eu falo assim, você quer elogiar um homem? Vira para ele e fala assim, meu amor, senta aqui, eu quero falar com você. O que foi? Olha, eu conheço poucos homens comprometidos com a família como você. Você é um homem de confiança. Você é um homem trabalhador. Você é um homem honesto. Você é um homem que eu entendo ser aquele que Deus escolheu para estar do meu lado e criar nossos filhos. Eu te agradeço pelo tanto que você trabalha e prover para nós. Eu te agradeço pelo tanto que você faz para que a nossa família possa ter o melhor. O irmão vai chorar, irmão, vai chorar. Eu vou falar, o que aconteceu com essa mulher, gente? Ela foi abduzida, meu Deus do céu. É só isso que eu queria ouvir da minha vida, uma vez só. Assim como o homem nunca elogiaria só, tá vendo, o que a mulher faz. O homem tem que virar para a mulher e falar assim, meu amor, você é uma mulher digna, eu amo você. Tá vendo? Vou falar igual Jó, meus olhos nunca se colocaram em outra mulher que não você. Tá vendo?
Eu escolho você, escolheria você e permanecerei escolhendo você até o fim da vida. Amém, irmãos? E você pode confiar em mim, porque o que você precisar, eu estou do seu lado. Se tiver algum problema, você pode contar comigo, que sou eu que vou resolver. Você está entendendo, mulher? Porque eu sou o homem dessa casa. Se tiver os problemas, eu que resolvo. Se você tiver problema, é comigo que você conta. Irmão, essa mulher nunca mais. Quem que é o Brad Pitt perto de você, irmão? Você pode ser caolho, sem dente, careca, entendeu? Vesgo. Ela vai olhar para você e vai ser esse homem que não tem igual, não. Não é isso? Por quê? A mulher quer sentir o carinho e as palavras de afeto. O homem quer sentir a admiração e as palavras de confirmação. Mas o que nós estamos fazendo isso? Nós estamos agora num mundo excessivamente feminino. A gente acha que todo mundo é feminino. Não é isso? Todos os homens são mulher. O homem é homem, irmão, e a mulher é mulher. E nós estamos confundindo isso. Os homens não enxergam como as mulheres e as mulheres não enxergam como os homens. E aí nós estamos fazendo isso aqui. Nós, na ausência de estar com os filhos já não sabem mais ser homem nem mulher. E por isso a gente nunca viu, olha só, 3.000% aumento de crianças e adolescentes que não sabem mais se é homem ou mulher. Não sabem mais se é menino ou menina. 3.000% por quê, irmãos? Porque nós estamos vendo a escola doutrinando crianças. Os pais não querem mais ficar em casa. Sabe quem inventou escola de tempo integral? Foi uma feminista que acredita que a criança é do Estado, não é dos pais. Então nós achamos bom que o filho fique na escola. Eu não acho bom que meu filho fique na escola, não, irmãos. Eu quero que meu filho fique comigo aprendendo sobre o Senhor. Porque eu tenho interesse de ensinar sobre o Senhor para ele, para a vida dele. Então, entre os que relatam baixa autoestima, 46% são filhos de pais omissos. A autoestima comprometida pode levar a comportamentos antissociais, abuso de droga ou depressão. Os pais não sabem mais como é que são os filhos, porque eles não passam tempo com os filhos. Não é isso? Um pai que passa muito tempo com o filho fala assim, olha, não faz assim não, porque o fulaninho gosta do quê? O arrozinho aqui, o feijãozinho assim, não, que frescura. Não é frescura, eu conheço meu filho, ué. Ele come assim, eu vou fazer o quê? Conheço meu filho. Não é verdade? Quando você conhece alguém, você sabe das manias dele, não é verdade? Não é isso? Ó, não coloca essa roupinha não, porque ele não gosta. Para dormir ele gosta, mas dessa roupinha aqui. Ah, mas que frescura, não é frescura não, é que eu conheço meu filho. Entendeu? Eu conheço minha filha. Ó, se ela começar a chorar aqui desse jeito, você fala com ela começar a chorar, e ela está cansada, está com sono. Entendeu? Por que você está falando isso? Porque eu conheço, eu passo tempo. Agora tem filhos que começam a chorar, mas não sabem o que é. Por quê? Eu não fico tempo com essa criança. Eu levo ela de manhã e busco ela à noite. E oro a Deus para ela ficar dormindo o caminho todo, só acordar no outro dia. Não é isso? Aí por que a gente não conhece nossos filhos, irmão? Nós não temos tempo com eles. Aí quando eles crescerem, eles vão fazer igual a gente. Ô mãe, ô pai, eu vou te deixar na escolinha também. Porque eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro. Qual que é a escolinha de adulto, irmão? Asilo, né? Em 2023, eu tive a oportunidade de ir ali em Portugal. E aí o pastor falou assim, Misael, está acontecendo um fenômeno aqui em Portugal. Qual que é? Os idosos estão sendo abandonados pelos seus filhos. E os filhos que ficam com seus pais, está acontecendo um fenômeno. Eles deixam os pais desidratados, para os pais passarem mal. E aqui em Portugal não é exigido que tenha um acompanhante. Então eles levam eles para o hospital, deixam eles ficarem doentes para ir para o hospital, para eles poderem sair de férias e não levar o idoso. Eu falei, o que é isso, irmão? Isso é um reflexo do tipo de relação que eles construíram. Deve ter exceções, pais que construíram uma relação muito boa com os filhos fazem isso. Lógico, deve ter uns filhos aí doidos da cabeça. Mas a maioria está colhendo o que plantou, irmão. Eu não tenho tempo para você, sabe por quê, filho? Porque eu vou te dar um tênis muito bonito, eu vou te dar uma escola muito boa. Aí o filho também, eu vou te dar um asilo bem bom, ô mãe. Você vai ter tai chi chuan, vai fazer uns tai chi chuan, vai fazer dança de salão, lá vai ter, entendeu, palavra cruzada para você, entendeu? Vai ter nutricionista, eu vou pagar uma escolinha bem legal para você ficar. Porque é isso que você fez para mim, não é verdade? Você me pagou uma escolinha, aí eu venho te ver aqui uma vez, a cada 15 dias, a gente vai se vendo. O que está acontecendo, irmãos? Os filhos não criaram relações afetivas. Nós somos uma geração que vai viver mais. Irmão, que
Qual relação você está criando com seus filhos? Uma relação que mostra amor através de coisas, ou uma relação que mostra amor através de relacionamento? Eu falei com a Amanda, eu falei, meu amor, eu acredito na Bíblia, a Bíblia é o meu livro verdadeiro, eu não falo ele só para pessoas, eu quero viver ele antes de qualquer coisa. Olha, nós dois estamos trabalhando agora, mas quando nascer um filho nosso, eu quero que você pare de trabalhar. Ela me disse, mas como é que eu não vou parar de trabalhar? Nós dois trabalhando, não dá conta de pagar os negócios. Eu falei, mas eu sou homem e mulher, eu trabalho. Você está achando o quê? Você casou com um menino? Você casou com um homem? Mas é apertado. Eu falei, mas eu me viro, é eu que vou me apertar. Você vai ficar apertado cuidando dos meninos. Então não é que ela não queria para trabalhar, ela estava com medo de não dar conta de pagar as coisas. Irmãos, quando a Eloá nasceu e a Amanda parou de trabalhar, foi o momento que Deus mais nos prosperou. Nós dois trabalhando, a gente mal dava conta de pagar as contas básicas. Depois que a Eloá nasceu, nós compramos um carro. Olha só para você ver. Nós dois trabalhando, ficamos 5 anos casados sem ter filho. Estava andando a pé de táxi, lá na época não tinha nem um Uber direito aí. Entendeu? Mas quando a Amanda parou de trabalhar, nós compramos um carro. Olha só para você ver. Por quê? Porque nós entramos naquilo que a Bíblia falou. Isso aqui é o melhor. Isso aqui é o melhor. Aí eu falei, agora eu quero ter 5 filhos. Por quê? Porque eu falei, não, Deus fala que os filhos são tesouro do Senhor. Então, quanto mais filhos a gente tiver, meu filho, mais o Senhor vai abençoar a gente aqui, ué. Preocupa não. E foi mesmo, irmão. Nós tivemos o Aslan, Deus abençoou mais ainda. Agora nós tivemos a Liz, Deus abençoou mais ainda. Eu falei que eu queria ter uns gêmeos, mas a Amanda não animou. Então, eu falei, meu amor, se a gente tivesse um gêmeo, eu contratava até mais uma babá aí, para poder ajudar você. Contratava uma babá, uma cozinheira, você não animou aí, vai ter que ficar aí agora. Entendeu? Então, a Amanda está lá, trabalhando em casa, um trabalho muito digno, irmão, um trabalho assim maravilhoso, eu amo. Nenhuma escola de 200 mil reais daria conta de fazer o que ela faz. Nenhuma professora paga de 10 mil reais vai cuidar dos nossos filhos como ela. Então nós temos que começar a rever isso, irmãos. Qual é o relacionamento que nós estamos criando com os nossos filhos? Sabe por quê? Porque nós estamos vendo uma geração de filhos órfãos de pais vivos. E aí os pais, quando vão parar para perceber, às vezes já é tarde demais. Às vezes não tem mais como. Agora os filhos que vão ter que decidir, sabe como? Quebrando a cara. Então pode passar. É claro que nem todos os filhos de pais violentos ou relapsos terão problemas no futuro. Todavia, muitos adolescentes em conflito com a lei vêm de famílias com perfil de situação de risco, violência, omissão e negligência. Está vendo? Quando você deixa o seu filho sozinho, eu entendo para mim que é uma negligência. Não dá tempo de discorrer sobre isso, né, irmãos? Mas enfim, segundo a pesquisa, pode mudar, entre os que mentem sempre, 68% são filhos de pais omissos, ou seja, não presentes, contra 5% que são filhos de pais presentes. Então, ou seja, o número de mentira entre pais ausentes, os filhos mentem mais. Os filhos não podem mentir para os pais presentes, por quê? Porque ele está presente, ué. Não tem como enganar o pai e a mãe. Ele está presente, não é isso? Ô mãe, eu tenho um trabalho para fazer. Trabalho do quê? Porque eu acompanho todos os seus trabalhos. A professora falou que não vai ter mais trabalho essa semana. Só vai ter na semana que vem. Então, que trabalho que é esse? É de português. Onde que está? Porque eu vejo todos os livros de português com você. Eu vejo todos os cadernos de português. Então, onde que está esse trabalho de português? Não dá nó, irmão, porque precisa ser presente. Não é isso? Não dá para dar nó num pai presente, numa mãe presente. Conheço. A participação dos pais tem reflexo em ações cotidianas, como a frequência escolar. Se você for ver a pesquisa do Carrasco, é uma das melhores pesquisas de nível A em termos de pesquisa científica. Ele mostrou que ao longo de 22 anos, testando os tipos de famílias e fatores de bem-estar social, qual a família que melhor gerou fatores de bem-estar social para crianças e adolescentes? A família formada por homem, mulher, casados com filhos biológicos, onde um homem trabalhava e a mulher ficava em casa cuidando dos filhos. Olha só, irmão. Demorou 22 anos para chegar nessa conclusão, sendo que está escrito aonde? Em Gênesis 1 e 2. Não é isso? Gênesis 1 e 2 está escrito. Entre os que matam aula frequentemente, 43% são filhos de pais omissos, contra 13% adolescentes criados por pais presentes. Pode passar. O estudo aponta ainda que o número de usuários de drogas é menor nas famílias onde há mais atenção. Só tem atenção para quem está presente, né, irmão?
Não tem como você dar atenção ausente. 97% dos filhos de pais presentes de autoritários declararam, mesmo que o pai é autoritário, hein? A mãe é autoritária, declararam não ter consumido entorpecentes no último ano. Então, tá vendo? Meu pai não deixa eu fazer qualquer coisa, deixa eu sair para qualquer lugar. Olha só. Então, menos de 3% fizeram uma coisa dessa. O índice cai de acordo com a mudança do perfil parental. 92% dos que não usaram drogas são filhos de pais permissivos e 82% de pais omissos. Então aumentou 8% agora a mais, então fazendo, e de pais omissos, que são aqueles pais que não estão nem aí para nada, vai deixando aí a coisa rolar solta, então de 18% deles usaram drogas. Entre os que admitiam o uso de drogas, 83% dos que consumiam crack, cocaína ou merla, derivada da cocaína, são filhos de pais omissos, ou seja, pais que não estão presentes. Pode fazer qualquer coisa e menos não está presente. Então pode passar. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Está vendo? Por que a Bíblia fala que envergonha a mãe e não os pais? Porque a mãe é a responsável pela conduta diária dos filhos, debaixo da autoridade do marido que estabelece a lei junto com a mulher. A pessoa não gosta de ouvir isso hoje, irmão. E eu sei que isso é indigesto para nós. Sabe por quê? Porque nós não acreditamos. Tito 1,15. Com a nossa boca nós falamos que cremos, mas com o nosso comportamento nós negamos o Senhor. Nós negamos. Tem como você falar que acredita numa coisa, mas você não faz. Não é isso? Pode passar, por favor. Então a neurociência vai mostrar pra gente, olha só. Neurônios espelhos foram descobertos por acaso pela equipe do neurocientista Giacomo Rizzolatti na década de 90. O que neurônio espelho faz? Pode passar. Distribuídos por partes essenciais, eu estou caminhando rápido, viu, irmão, porque está acabando. Distribuídos por partes essenciais do cérebro, córtex premotor, o que significa isso? Gestos, comportamento, modo de andar, modo de gesticular. Quanto mais você anda com a pessoa, mais você começa a parecer com ela, não é verdade? O jeito, às vezes até um tique nervoso, você começa a ter também igual a pessoa, não é isso? Eu passei 15 dias lá com os irmãos, né, viajando, aí a pastora lá, a pastora Gisela, ela ria assim. Eu falei, não, que risada feia, gente. No 5º dia eu estava rindo como? Igualzinho. E eu não percebi que eu estava rindo desse jeito. E eu voltei para casa e demorou um tempo ainda para poder parar de rir desse jeito. Não é isso? Então o que acontece? Nós começamos a imitar por observação. Então até gestos nós imitamos. Entendeu? Olha só, centros para a linguagem. Olha, se sua mãe falar gritando, você vai tender a falar gritando. Está vendo? Se os seus pais falam palavrão, você vai tender a falar palavrão. Se eles falam gíria, você vai tender a falar gíria. Se os seus pais falam um português errado, você vai tender a falar errado. Se os seus pais falam problema, você vai falar problema também. Não é isso? Se os seus pais falam certo, você vai falar certo. Entendeu? Então, olha só, nós imitamos gestos, palavras, empatia. Então quer dizer que pais, filhos de pais que são mais empáticos, mostram consternação, mostram algum tipo de compaixão, eles são mais ternos, sim. Porque eles estão aprendendo por observação. Entendeu? E até dor. Você já viu? Infelizmente, mano, o pessoal, não vale a pena eu falar não, porque aí já pode ser até para alguns, tá vendo? É assim. Tá vendo? Mas não é machismo, mas é porque as mulheres, devido ao problema com, tá vendo? A mudança de hormonal, devido à cólica pré-menstrual, devido à gravidez, o pós-parto, menopausa, entendeu? Tudo isso vai alterando muito o corpo da mulher, a circulação dela e a imunidade. Como a mulher ela vai sangrar então no período da menstruação, ela perde mais ferro, a imunidade dela baixa, então a mulher fica mais doente do que os homens, e ela sente mais dor do que os homens, embora ela seja mais resistente da dor do que os homens. Mas você já viu aquelas pessoas que a mãe ou o pai são assim, nossa, eu estou sentindo uma dor aqui. Ai, meu Deus, peraí. Mas todo dia que você encontra a pessoa está sentindo dor. Todo dia. Não tem um dia que ela não está sentindo dor. Eu não estou falando que não exista pessoas assim, irmão. Pelo amor de Deus, misericórdia. Não estou falando de pessoa com fibromialgia, não. Pelo amor de Deus. Você não vai falar assim, ai, você desconsidera as pessoas que estão sentindo dor. Não é isso. É pessoas que você sabe, entendeu? Você sabe que, irmão, todo dia que eu chego para você está com uma dor diferente. Eu estou com uma dor aonde? Agora, no dedo do pé agora, irmão. É um dedo do
pé tá doendo, entendeu? É igual a mãe, não é isso? Mãe, depois que fica velha, você começa a falar com ela só tem reclamação. Meu quadril dói, entendeu? Aqui minha lombar tá doendo, aqui tá doendo, nossa, você tá com dor, não é, irmãos? É o senhor condor, não é o condor pássaro, é o condor dor, né? Mas tem gente que é assim. Aí você começa a olhar os filhos. Aí como é que os filhos são? Aí, eu tenho uma pessoa muito próxima, que eu não vou falar o grau de parentesco, que ela é assim, reclama por tudo. Aí toda hora a filha dela assim, ai mãe, eu tô com a dor, e na hora de ir para a escola, meu Deus do céu, eu tô sentindo uma dor, mal-estar, uma tonteira agora, igualzinho a mãe. Até a dor a gente copia, irmão. Sabe por quê? A dor nós devemos copiar para sentir compaixão e ajudar o outro. Se você não tivesse compaixão pela dor do outro, nós feriríamos o outro e não ajudaríamos o outro. Mas quando alguém sente dor, você já viu alguém cortando a mão? Quando você vê alguém cortando a mão assim, ó, aí sai o dedo, a pessoa começa a sangrar assim, já viu alguém cortando o dedo assim? Entendeu? Tem pessoa que nem, olha só de imaginar isso, a pessoa já sentiu dor. Ai, meu Deus do céu, tá vendo? Mas não aconteceu isso não, irmão. Mas está vendo como nós somos chamados a sentir a dor do outro? Para quê? Para que a gente seja compassivo com o outro, tenha compaixão. Quando observamos alguém realizar uma atividade, nós começamos a aprender. Por isso que pessoas aprenderam a dirigir só olhando o pai e a mãe, a costurar olhando o pai e a mãe, a cozinhar olhando o pai e a mãe fazendo isso. Por isso essas células cerebrais são essenciais no aprendizado de atitudes, ações, conversas, caminhar ou dançar e até mesmo empatizar. Eles permitem que as pessoas executem atividades sem necessariamente pensar nelas de modo automático. O cérebro funciona como simulador de ação. Então é isso, irmãos. A neurociência mostrou pra gente, pode passar por favor. Por A mais B, você precisa passar tempo com o seu filho para que ele imite você, para que ele aprenda com você e para que ele sinta o que você sente. Tá vendo? Se eu choro na presença de Deus, se eu oro com realmente clamor, se eu estou com os meus filhos, eles participam disso, eles também vão começar a sentir isso, irmãos. Por quê? Porque nós somos chamados a fazer isso. Nosso cérebro está para isso. E agora eu vou passar esse videozinho e nós terminamos, tá bom? Pode passar o videozinho aí. Eu não sei se eu vou passar. Era quarta-feira, 8 da manhã. Cheguei a tempo à escola do meu filho. Não se esqueçam de vir à reunião de amanhã, é obrigatória. Foi o que a professora disse no dia anterior. O que é que essa professora pensa? Acha que podemos dispor facilmente do tempo que ela quer? Se ela soubesse o quanto era importante a reunião que eu tinha às 8h30, dela dependia uma boa negociação, mas tive que cancelar. Lá estávamos nós, mães e pais e a professora. Começou a tempo. Agradeceu a nossa presença e começou a falar. Nem me lembro o que ela dizia. A minha mente estava pensando em como iria resolver aquele negócio tão importante. Já me imaginava comprando uma televisão nova com dinheiro. João Rodrigues, escutei ao longe. Não está aí o pai de João? Diz a professora. Sim, eu estou aqui. Contestei ao ir receber o boletim escolar do meu filho. Voltei para o meu lugar e disse para mim mesmo ao abrir o boletim, mas foi para isso que eu vim? O que é isso? O boletim estava cheio de 6 e 7. Guardei rapidamente para que ninguém pudesse ver como tinha se saído meu filho. De volta para casa, aumentava ainda mais a minha raiva cada vez que pensava. Mas se eu dou tudo para ele, não tem faltado nada. Agora ele vai ver. Cheguei, entrei em casa, fechei a porta com uma batida e gritei: "Vem aqui, João!" João estava no quintal, correu para me abraçar. "Papai!" "Nada de papai, se afaste de mim!" Tirei o meu cinturão e nem me lembro quantas vezes bati ao mesmo tempo que falava o que pensava dele. "Agora vai para o seu quarto!" João foi chorando. A sua face estava vermelha e a sua boca tremia. A minha esposa não falou nada, só mexeu com a cabeça num gesto de negação e entrou na cozinha. Quando fui para a cama mais tranquilo, a minha esposa entregou o boletim do João que tinha ficado dentro do meu casaco e disse: "Leia devagar e depois pense no que você vai fazer." No início estava escrito: "Boletim do papai." Pelo tempo que o seu pai passa conversando com você antes de dormir, 6. Pelo tempo que o seu pai se dedica a brincar com você, 6. Pelo tempo que o seu pai te ajuda com as tarefas, 6. Pelo tempo que o seu pai te leva para passear com a família, 7. Pelo tempo que o seu pai lê um livro para você antes de dormir, 6. Pelo tempo que o seu pai te abraça e te beija, 6. Pelo tempo que o seu pai assiste televisão com você, 7. Pelo tempo que o seu pai escuta as suas dúvidas ou problemas, 6. Pelo tempo que o seu pai passa te ensinando coisas, 7. Média 6,5. As crianças tinham qualificado seus pais e o meu filho me deu 6,5. E, sinceramente,
Eu merecia até menos. Me levantei, corri para o quarto dele, o abracei e chorei. Queria poder voltar no tempo, mas isso não é possível. João abriu os olhos, ainda com os olhos inchados pelas lágrimas, sorriu, abraçou-me e disse: "Eu te amo, papai." Fechou os olhos e dormiu. Acordemos, pais, e aprendamos a dar o valor certo àquilo que é mais importante em relação aos nossos filhos, já que disso depende o sucesso ou o fracasso nas suas vidas. E você? Já pensou qual seria a nota que o seu filho daria para você hoje? Tá vendo? Se seu filho desse uma nota para você hoje, irmão. Já pensou, vamos chegar em casa e fazer um teste? Tá vendo? Filho, olha, que nota que você dá? Faz um tanto de pergunta lá. Vamos ver qual que vai ser a sua média. Nós precisamos nos avaliar, irmãos. Trazer avaliações para a nossa vida. O Charles Swindoll ainda propõe pelo menos 12 conflitos que os pais devem resolver no cenário doméstico para ser um exemplo para os seus filhos. Primeiro, nós estamos falando de 2001, irmãos, esse livro. 2001, há 25 anos atrás, já eram esses os problemas que os casais viviam nas suas famílias estadunidenses. Olha só. Finança em primeiro lugar, maior problema de divórcio hoje no mundo. Pode passar, irmão, cadê? Você tirou aí, irmão. Finanças, mães trabalhando fora, segundo grande problema, muito problemático isso daí. Nós vamos ter que repensar em poucos anos, irmãos, o que nós vamos fazer. Entendeu? Porque isso aí é um dilema mais do que moral, é um dilema social. Para mim, se perguntar assim, qual é o problema social hoje? Falta de estrutura familiar. As pessoas não precisam de coisas, as pessoas precisam de relações que dê sustentação para elas se transformarem naquilo que Deus nos chamou para ser. Sem relações nós não crescemos, nós não desenvolvemos, nós não nos sustentamos. Qualquer ser humano é inútil para conseguir sobreviver nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos. O que dirá com 35 anos? Perigoso ainda não saber sobreviver ainda. Não é isso? Segundo a sociologia, a adolescência está durando até os 33 anos. Sabe por quê? Porque tem uns marmanjos aí morando com os pais e com a mãe ainda. Nos Estados Unidos, um rapaz de 38 anos foi processado para que os pais expulsassem ele de casa, porque não queria sair de casa. E os pais ganharam na justiça para poder expulsar o rapaz de casa. Entendeu? Então ganharam na justiça. E hoje nós estamos vendo homens e mulheres assim. Então, ou seja, mães trabalhando fora, opinião pública, vale a pena ter filhos. E aí, olha só, 2001, irmãos. Hoje as pessoas já não acreditam, inclusive cristão fala isso. Entendeu? Esses pai de pet, essas coisas do demônio aí. Pai de pet é só Jesus. Graças a Deus eu não conheço ninguém aqui, então você assume para você, irmão. Entendeu? Pai de pet é só o sangue do cordeiro. Você tem que fazer o sinal da cruz 200 milhões de vezes. Entendeu? Porque isso aí é do diabo, não as pessoas, irmãos. A mulher me mandou mensagem lá. Você é uma pessoa desprezível, Misael. Eu falei, que é isso? Mano? Porque você falou que quem ama os animais é do diabo. Eu falei, não, irmão, não falei isso. Eu falei que amar animais é do diabo. Eu não falei que você que ama animais é do diabo. Você está quase indo para lá, mas não ainda. Ainda há salvação para você. Eu falei que amar animais é do diabo. Você pode gostar dos animais. Goste de animais. Trata bem o bichinho, irmão. Pelo amor de Deus. A Bíblia fala em Provérbios que aquele que ama o Senhor cuida da sua criação. Então nós cuidamos bem da criação do Senhor. Dos animais, da natureza, nós cuidamos bem. Mas nós não amamos animais, irmãos. Porque o amor é um sentimento. E sentimentos você só tem por outra pessoa. Se você tem sentimento por animais, tem algum problema emocional com você, você é uma pessoa imatura e deve ter sofrido alguns traumas que você precisa resolver, vai no psicólogo, psiquiatra, toma um remedinho e aí a vida vai para frente, tá bom? Mas olha só como você é do demônio. Colocar agora no Código Civil brasileiro, olha só, presta atenção para você ver como você é do demônio. Colocar no Código Civil brasileiro que existe família multiespécie. É lei, irmãos, lei. O casal em Conselheiro Lafayette, primeiro caso do Brasil, mas que vai ser o primeiro de muitos que já estão acontecendo aí. Primeiro casal no Brasil, sem filhos, tinha um pet, um cachorrinho. Separou, a mulher pediu pensão e o juiz obrigou o rapaz a dar pensão para o cachorro.
Irmã, agora a sua saída é fazer o quê? Cria uns 200 periquitos, entendeu? Uns 400 passarinhos em casa. Você fala assim, eu preciso agora de no mínimo uns 500 mil para sustentar tudo aqui, os filhotinhos aqui agora. Você vai ganhar, irmão. Sabe por quê? Porque os bichos estão sendo comparados a pessoas. Aí você acha que isso é bonitinho, mas quando eles começarem a forçar a igreja a fazer casamento de pessoas e animais, você está achando que isso aí não vai chegar nisso, não? Você está achando que o demônio vai colocar isso na cabeça das pessoas, não? Porque se você pode ser pai de pet, né? Não sei que cachorro que é você, né? Não sei que bicho que é você para ser pai de pet. Entendeu? Então, se você pode ser pai de um animal, por que você não pode ser marido ou esposa de um animal? Irmão, não estou brincando. É sério o negócio. Eles já colocaram família multiespécie. Isso está no Código Civil Brasileiro. Isso é muito sério. E tem cristão falando, meu Deus, você tem 3 filhos. Eu falei, irmão, eu queria ter 10. Nossa, você tem muita coragem. Eu falei, não, eu sou cristão, eu quero ter filho, minha filha. Porque eu leio o Salmo 127, os filhos são herança do Senhor, eles são um tesouro. Não é uns bichinhos de 8 mil reais, não pago um bichinho de 8 mil reais nunca. Você precisa fazer uma cirurgia de 2 mil reais, vai morrer, meu filho, vai com Deus. Vai lá, para qualquer lugar que você for, volte para a glória, para junto do Pai. Você não vai sobreviver, eu não vou pagar 2 mil para um bichinho de sobreviver, nunca, nunca, nunca. Que Deus me ajude a manter a palavra, que amanhã eu não esteja pagando a cirurgia para o bicho. Eu vou, meu filho, você chegou, tem que ir uma hora. Objetivos, divórcio, drogas e álcool, morte, crime, fugitivos, né? 1 milhão aí de pais fugitivos por causa de guerra, de problemas. Abuso sexual, irmãos, de cada 3 pessoas, 2 sofreram algum tipo de abuso sexual. Por que você acha que os seus filhos não vão acontecer? Acontece, irmãos. Acontece, e é quando a gente acha que estão mais seguros é que acontece. Ilegitimidade, adolescentes e mães, ou seja, você vai ver aí vários filhos se sentindo, né, não legítimos, né, fora do casamento, uma traição, falta de tempo. Olha só, isso é 2001, irmãos, 2001, nós estamos vendo o mesmo problema hoje. Conclusão, chave para a educação de filhos, compromisso dos pais com Deus. Não existe você ser um exemplo sem você ter uma comunhão com Deus. Compromisso dos pais com a palavra de Deus. Está vendo, irmão? Se você acredita na palavra, viva a palavra pelo amor de Deus, irmão. Aceite a palavra. Está vendo? Gere dano porque você está obedecendo a palavra e não porque nós estamos indo contra a palavra. Se você está indo contra a palavra, você tem que tomar pancada mesmo nas suas costas, irmão. Porque você está sendo tolo. É tolice isso aí. Entendeu? Ó, você está reclamando, sabe por quê? Ô, irmão, eu subi em cima do carro, em cima do capô do carro, o carro não está andando. Eu falei, tem que continuar aí para sempre. Entendeu? Tem que você virar esqueleto em cima desse carro aí, pela sua ignorância. Você tem que entrar dentro do carro, meu filho, entra dentro do carro, coloca a chave, vira ignição, o carro vai ligar. Você vai ir longe com o carro. Agora sobe em cima do capô do carro, o carro nunca vai andar, irmão. Eu não entendo que minha vida não dá certo. Eu não entendo porque as coisas acontecem, porque você não está fazendo a coisa certa, irmão. Você está querendo colher onde você não plantou. Você está querendo ter resultado do que você não faz. Você está entendendo? Não tem como, irmão, isso é lógica. Deus é um Deus lógico. John Stott, crer é pensar. E por último, compromisso dos pais com o matrimônio. Irmãos, não existe família, pode passar. Não existe família sem casamento forte. É o casamento que gera filhos. Sem casamento não tem filho não, irmão. É o casamento que gera filhos, e os filhos saudáveis dependem de um casamento saudável. E aí um casamento saudável com filhos saudáveis vai formar uma família saudável. E como eu não vim aqui falar sobre essa base aqui, quem sabe um outro dia a gente marca para falar sobre isso. Então, eu fico admirado com isso. Muitas famílias querendo ser família, mas sem trabalhar a base. E por que o casamento é tão atacado, irmãos? Porque é a melhor, maior, mais intensa manifestação de Deus nessa terra. Gênesis 1, 26 e 27. Façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus. Homem e mulher os criou. Não é irmão, não, é um casal. E disse, sede fecundos. Não é isso? Então, por que casar é difícil, irmão? Não é para criança. Por que lá em Gênesis 2, 24 está falando, o homem deixará seu pai e sua mãe, iniciar sua mulher e serão uma só carne, levassar errado. Porque é a relação mais profunda que manifesta Deus.
Se você quiser ver Deus, segundo o pastor Carlos Macorde, vá até a casa de um homem ou uma mulher casados com seus filhos. Ali está a melhor imagem de Deus. E só terá família se tiver um casal. Amém, irmãos? Então, vamos terminar. Aí, pode passar, irmão? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pode colocar no final aí. Deus abençoe sua vida. Feche os seus olhos, vamos orar. Agradecer o Senhor. Senhor, obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado por esse momento, Deus. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que a palavra do Senhor é uma palavra viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, Senhor, que vai na divisão da alma, do espírito, Senhor, das medulas e entranhas, e é apta para discernir os pensamentos e desejos do nosso coração. Eu peço, Senhor, que essa palavra não seja, ó Deus, um empecilho, Senhor, não seja, Deus, um contratempo, Senhor, não seja, ó Pai, uma barreira para nenhuma pessoa que está aqui. Pelo contrário, Senhor, que todos venham ser alcançados pela Tua palavra, que todos sejam terra férteis da Tua palavra, que a Tua palavra hoje lançada seja boa semente em terra boa, que gere frutos, Senhor, 1 por 30, 1 por 60, Senhor, gerando 100, ó Deus, que nós possamos ver famílias aqui sendo transformadas, homens e mulheres entrando, ó Deus, naquilo que o Senhor nos chamou a fazer, ó Deus, para que nós possamos ser os exemplos dos nossos filhos, que nós possamos honrar o Senhor com a nossa vida, com a nossa intimidade, que nós possamos, ó Deus, viver o temor da Tua palavra, Senhor, não somente pregar, Senhor, mas que nós sejamos praticantes da Tua palavra, Deus, não deixe somente sermos ouvintes da Tua palavra, Deus, e que sobretudo nós venhamos cuidar, ó Deus, da melhor forma do Senhor se manifestar nesse mundo e continuar se manifestando por gerações e gerações, que é o casamento, Senhor. Guarde, Senhor, cada casamento, guarde cada família, guarde cada filho, guarde cada homem, guarde cada mulher, Senhor. Ó Deus, que o Senhor traga sobre essa igreja, Pai, filhos e filhas conforme o Teu coração, homens e mulheres que vivam a Tua palavra, pessoas que tenham coragem, Senhor, não somente de falar, mas de viver o que o Senhor está trazendo para as nossas vidas nesse tempo do fim, Senhor. Que nós possamos dar tudo para o Senhor, ó Deus, que nós possamos viver a Tua palavra, não porque nós somos melhor, Senhor, mas porque nós cremos na Tua palavra. Nos ensine a honrar o Senhor através da nossa vida, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, irmãos, perdão por ter prolongado aí, viu? Deus abençoe você.